Fala pessoal, direto ao ponto. Por que o atual presidente dos Estados Unidos é tão contra imigrantes, né? O que parece ser um grande paradoxo, né? Porque ele fez uma campanha baseado em que os imigrantes seriam todos muito bem-vindos aos Estados Unidos. Embora eu acredite que sim, vai haver algum tipo de resolução imigratória para poder ajudar as milhares, aliás, milhões de pessoas que estão aqui já há muito tempo, não os que estão chegando agora, certamente esses ficarão de fora. Mas os milhões que já estavam aqui por muitos anos provavelmente terão algum tipo de benefício, porque já não se trata simplesmente de uma questão partidária, e sim de uma resolução da condição humana desses milhares, milhões de pessoas que estão aqui fora de status. Mas essa administração atual pelo menos dizia ter um compromisso com os imigrantes e não deixou muito claro se elas seriam ou não bem-vindas de forma irregular para o país. Ele nunca foi aberto em relação a isso. Depois que as eleições terminaram, demos conta de que, apesar das fronteiras estão sendo, digamos, bombardeadas por pessoas desesperadas para entrar nos Estados Unidos, mas ele já deixou mais do que bem claro que essas pessoas não são bem-vindas, né? Temos um exemplo disso, a vice-presidente que foi, inclusive, na Guatemala e em grande tom voz falou: não venha para os Estados Unidos que vocês serão deportados. Assim ela disse em viva voz. Também vimos vários episódios de dezenas e dezenas de voos fretados, lotados de haitianos sendo deportados de volta para o Haiti, e uma quantidade imensa de mexicanos, hondurenhos, guatemaltecos, e outros países centro-americanos que me fogem o nome. Aliás, pessoas do mundo inteiro que têm chegado na fronteira e sendo mandado de volta para os seus países de origem. Obviamente, muitos conseguem passar, mas que ficarão aí à mercê da justiça, já que muitos delas sequer vão voltar para as audiências da imigração, e inclusive os brasileiros, que foram mais de 20 mil pessoas que conseguiram entrar nos Estados Unidos e certamente serão foragidos ou terão seus pedidos de deportação pedido pelos juízes, já que elas não terão base para poder justificar isso. Mais recentemente, o chefe, digamos que seria o chefão, né, da imigração, vamos colocar dessa forma aqui, que por ironia é de descendência cubana, também fez uma fala, ele falou, né, a respeito dos cubanos, pedindo que os cubanos não venham para os Estados Unidos. Ele, como cubano dizendo exatamente isso aqui. Vou passar para vocês um pouquinho, depois a gente faz um rápido comentário. The Coast Guard, along with our state, local and federal partners, are monitoring any activity that may indicate increases in unsafe and irregular maritime migration in the Florida Straits, including unpermitted vessel departures from Florida to Cuba. The time is never right to attempt migration by sea. To those who risk their lives doing so, this risk is not worth taking. Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States. Again, I repeat, do not risk your life attempting to enter the United States illegally. You will not come to the United States. Numa tradução livre, né? Ele quis dizer: não venha para os Estados Unidos, cubanos, né? Porque vocês serão deportados, né? Não venham. Uma grande ironia, né? Porque, como eu falei, ele é de origem cubana. Agora, por quê? Por que os cubanos, principalmente os cubanos, claro que eu já falei que brasileiros, haitianos e tal, mas especificamente os cubanos que de fato poderiam estar passando um problema, aliás, estão passando por problemas lá em Cuba, por que será que a administração não quer que os cubanos venham para os Estados Unidos? Existem várias questões aí. Seria porque os cubanos, quase que em peso na Flórida, não votaram para essa administração, né? Todo mundo sabe que os cubanos lá votaram pelo Trump, e talvez justificando pelo regime que eles vivem lá no país deles, eles se manifestaram completamente a favor desse tipo de regime, ao contrário de muitos latinos centro-americanos que já vivem, né, nesse tipo de regime não tão
cruel como o de Cuba, mas que tem uma certa tendência a votar para os democratas, embora houve uma grande mudança aí nos últimos tempos. É por isso até que eu acredito que essa administração não tem perdeu a tolerância, ou pelo menos a simpatia, com os latinos, porque parece que eles têm uma tendência mais da direita. Não sei. Não estou afirmando nada, pessoal. É apenas uma observação que eu tenho visto nos últimos tempos que está acontecendo. Mas em específico os cubanos, que na sua quase totalidade não votaram nessa administração atual, né? Não estou aqui politizando, dizendo quem está certo e quem está errado. Apenas estamos fazendo uma analogia. Por que será que a gente, diante dessa situação que se enfrenta Cuba, talvez uma das piores no mundo hoje, o povo realmente está com problemas sérios. Nunca houve uma manifestação dessa natureza, até porque se fizessem, a coisa é séria pro lado de lá. Mas eles fizeram, se arriscaram, realmente mostraram um ato heróico muito forte em realmente se manifestar dentro de um regime onde muitas das vezes você não tem muita condição de fazer isso. Mas eles fizeram. E por que essa administração não quer vê-los aqui? Aí fica a questão, por que será? Quero que vocês respondam aqui embaixo. Pessoal, vamos ser inteligentes, discutir no campo da inteligência, sem sentimento emocional, motivação emocional. A gente logo passa começa a fermentar a coisa e não conseguimos ser inteligentes o suficiente para defender um ponto sem agredir um ao outro, agredir as pessoas que estão aí deixando seus comentários. Não façam isso, sejam inteligentes. No final do dia, nós, seres comuns, independentes, é que vamos para casa e temos que lidar com a situação do dia a dia. Os políticos estão muito bem de vida, obrigado. Não temos que sofrer, chorar por político nenhum. Temos que defender um ponto de vista, sim, eu concordo, mas sem desfazer do seu próximo, do seu amigo, que talvez esteja buscando também uma coisa boa. Talvez ele não seja a mesma que a sua, mas no final do dia, assim como a gente diz em inglês, at the end of the day, todo mundo quer o melhor para todos. Então vamos ser inteligentes e fazer um debate sincero, honesto, sem agredir o outro. Vamos simplesmente discutir por que será que essas coisas estão acontecendo no mundo. Mas em especial aqui, por que os Estados Unidos não quer cubano aqui? Aliás, não quer nenhum latino, essa é a verdade, mas em específico os cubanos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.